Sejam bem-vindos ao Belly Dance Podcast, o nosso espaço para conversar e trocar experiências sobre a dança árabe. Eu sou Rafaela Alves, bailarina com 19 anos de experiência e professora há 15 anos, diretora artística do Estúdio de Danças Rafaela Alves, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia. Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais, Belly Dance Podcast, no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida pra gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Ensinar dança é maravilhoso e desafiador. Um caminho de muito estudo e descobertas, no qual a responsabilidade com o aluno é ponto-chave. Mas e quando esse caminho vai além das fronteiras do nosso país? Como é ensinar dança no exterior? Para contar um pouco da sua experiência, temos o prazer de receber Mahaila Helwa. Mahaila é professora, bailarina e coreógrafa de dança oriental árabe há 20 anos. Um dos grandes nomes do Brasil, é conhecida por ter uma didática única, técnica precisa, estilo próprio e pela emoção que emana em suas performances. Além do trabalho consolidado no Brasil, já foi convidada para lecionar e se apresentar em países como Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Hungria, França, Itália, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Egito, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Tem desenvolvido sua dança estudando com grandes mestres da dança oriental e constantemente viaja para o Egito para aperfeiçoamento de sua dança e contato com a cultura árabe. Diretora artística do grupo Mahaila Helwa, em 2017 inaugurou o estúdio Mahaila Helwa Dança Oriental Árabe em São Paulo. Idealizadora do projeto Encontros, um programa de aulas online que já conta com alunas de todo o Brasil e do mundo. Mahaila, seja muito bem-vinda. É um enorme prazer ter você aqui com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Van, Rafa, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada por estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha experiência. Agradeço muito mesmo o convite e agradeço todos que estão aqui também ouvindo a gente. Estou muito feliz mesmo. Que delícia te receber, Mar. E conta pra gente como que você descobriu, primeiro, né? Como que você descobriu que você deveria fazer do ensino da dança sua profissão? Bom, para começar, Rafa, eu comecei na dança muito por acaso, né? Eu comecei na dança estimulada pela minha mãe, que sempre gostou muito da cultura árabe, e isso há 20 anos atrás. Ela começou a fazer dança do ventre e ela insistiu muito para que eu fosse com ela. Na época eu tinha 14 anos e ela falou, vamos comigo assistir uma aula, tal. E eu achava aquilo algo, sabe, impensável naquele momento. Eu achava que não era para mim. Eu praticava esporte na época, mas um dia ela me convenceu. E eu acho que muito aquela questão de adolescente que acha tudo desafiador, quer fazer. Eu olhei aquilo, falei, não é que eu vou tentar? E aí cá estou eu até hoje, né? E, na verdade, na escola que eu comecei a praticar a dança, que foi na Escola Luxor, em São Paulo, na época com a Hayat El Helwa e com o Leonel, quando eles eram casados,
eles tinham, né, um formato na escola que a aluna podia começar lá e, com o desenvolvimento, poderia se tornar, inclusive, professora da escola, né? Então, eu me lembro que eu fui muito nesse processo. Então, eu costumo dizer que nunca foi um sonho meu, né? Nunca foi um objetivo quando eu era criança, que você vai ser, vou ser professora de dança do ventre, né? Não passava isso pela minha cabeça, mas quando eles me fizeram esse convite, foi muito louco, porque, juro, para mim, eu vejo hoje como a minha missão, assim, sabe, de vida, levar a dança para as pessoas com quem eu tenho contato, e eu descobri mesmo uma vocação muito grande. Eu costumo dizer que eu sou muito mais professora do que qualquer outra coisa, sabe? Eu me sinto muito mais professora do que bailarina, e isso é uma coisa que me motiva muito, poder levar a minha forma de pensar para as pessoas, a minha forma de ensinar, de ver a dança. Então, foi meio por acaso, né, que eu descobri isso, a partir do convite deles, mas que eu realmente encontrei uma vocação, assim, que me traz um contentamento imenso. É muito interessante, né? Porque para mim também foi bem assim por acaso, eu acho que para Rafa também. Olha, É uma descoberta, né? De repente você está dançando ali por hobby, por prazer, e exato. surge um convite, e Foi daí bem você assim. descobre que você gosta daquilo, né? Exatamente. Tanto que eu deixei, né, a minha outra carreira de lado, que eu sou formada em Direito, e deixei totalmente de lado mesmo. Claro que não foi uma decisão fácil, eu sempre costumo dizer que essa é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque a gente sabe que viver de arte não é fácil, né? A gente realmente trabalha muito para conseguir viver da arte em si, e eu me lembro que quando eu tive uma fase da minha vida que eu tive que optar, né? Ou eu vou trabalhar com o direito, ou vou trabalhar com a dança. Na verdade, eu sempre achei que eu ia me formar em direito e a dança ia continuar sendo meu hobby. Porque na época da faculdade eu já trabalhava com a dança, mas realmente achava que quando eu me formasse, eu ia deixar a dança de lado e ia seguir o meu caminho com a dança, com o direito, né? E eu me lembro que foi muito engraçado que quando eu arrumei um trabalho na área do direito, que eles falaram, ok, agora largue então a sua outra profissão para você trabalhar aqui com a gente, né, das 8 às 18. E eu lembro que aquilo me deu uma chacoalhada interna que eu falei, nossa, não, eu acho que é o Uma contrário. apertada no coração. Exatamente. É muito fácil falar, né, Van? É muito fácil falar, vou deixar a dança e vou para o direito. Até o dia que eu realmente tive que fazer isso, e foi uma decisão que eu realmente percebi que, na verdade, era a dança que me dava mais oportunidades, mas foi um marco muito importante dentro da minha história, porque foi a partir desse momento que eu realmente comecei a levar muito mais a sério, comecei a estudar muito mais para tentar me tornar a melhor profissional que eu poderia ser, né? Eu sempre falo, não ser melhor do que ninguém, mas ser a minha melhor versão. Então, acho que tudo começou a acontecer naquele momento, e eu sou muito grata por toda a minha história e todas essas dificuldades que eu passei, essa indecisão toda que eu me vi em um momento da vida, exatamente para ser a profissional que eu sou hoje. Nós nos conhecemos bem nesse seu período de transição. Foi, é verdade. E pessoalmente, né? E lembro da gente conversar sobre, porque também sou formada em Direito, mas eu ainda, né, trabalho com as duas coisas. Fiz um concurso público e trabalho com a dança. Tento equilibrar as coisas, mas não é fácil. Não é fácil. E lembro de você falando, né, como estava sendo difícil para você escolher. Mas o mundo da dança agradece sua escolha. Ah, lindeza! Agradecemos muito. Não, hoje é algo que me realiza completamente. E eu tive muito apoio também na minha família, sabe? Eu acho que que faz muita diferença, né? Total, porque a gente é condicionado, né? Todo mundo, até quando você fala assim, eu danço, todo mundo adora quando você diz que é hobby, né? A partir do momento que você diz que é a tua profissão, todo mundo, nossa, sério, né? Exato. Você tá louca? Como que você vai fazer? Enfim, a gente é muito condicionado. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, você tá aí como prova viva, né? Nossa, eu me lembro que eu sofri um pouco de preconceito, na verdade, não da minha família, mas de
às vezes amigos, né, que tinham aquela visão de que, nossa, mas você vai trabalhar com dança, você vai deixar o direito para trabalhar com dança. As pessoas achavam isso um pouco, né, surreal, mas que hoje em dia super reconhecem, falam, poxa, que legal a sua decisão, porque eles veem que realmente é uma missão mesmo, sabe, de vida, e veem que é muito legal também essa minha carreira internacional, por viajar, fazendo um negócio que você ama, conhecendo o mundo. Então, hoje em dia eu tenho apoio até de quem olhava lá atrás e falava, não, acho que você está meio doida. Mas a minha família realmente me apoiou desde sempre, nunca chegaram para mim e falaram, não, mas como assim? Eu fiz faculdade particular, né? Então, eles tinham tudo para cobrar de mim, de certa forma, aqueles 5 anos, mas muito pelo contrário, sempre falaram, o que vai te fazer feliz? É a dança? Então vai. É o direito? Então vai. Então, isso é um privilégio muito grande. Assim. Eu me lembro de uma situação muito especial que eu acho que eu tinha medo dessa falta de aprovação da minha família, né? E eu me lembro uma vez que a minha mãe falou para mim, mas por que você acha que a gente não vai ter orgulho de você? O que você faz é tão bonito, você leva felicidade através da sua arte para tantas pessoas, você acha que a gente não vai ter orgulho disso? E eu me lembro que essa situação foi realmente transformadora para mim. Que lindo. Foi muito especial. E conta pra gente como que foi o seu primeiro workshop internacional, como que foi essa experiência para você? O primeiro workshop internacional que eu tive foi na Argentina. Foi bem pertinho daqui, do Brasil, no caso. E eu me lembro que eu já viajava pelo Brasil, né? Já tinha ido para alguns estados, então eu já tinha dentro de mim, sabe, aquela vontade de ir além das fronteiras. E a primeira vez que eu fui foi na Argentina, num festival em Buenos Aires. Eu estava morrendo de medo de ir para fora do país pela primeira vez sozinha, como uma professora, né? Então eu sabia que eu ia ensinar pessoas que não falavam a minha língua, que muitas vezes têm costumes diferentes, formas diferentes de aprender a dança. Então eu me lembro que na época eu pedi para alguém da minha família ir comigo, exatamente para que eu não me sentisse completamente sozinha. Mas foi muito legal, né? Uma vez uma amiga minha, ela falou para mim que a língua do coração todo mundo entende. E é muito verdade. Eu acho que quando você faz algo, sabe, muito sincero, que algo que te represente muito, independente da língua, as pessoas vão entender que você está fazendo de bom grado. Claro que eu acho que a preparação é importante, tanto que eu amo estudar idiomas e sempre tento estar próxima das pessoas que eu vou ensinar. Mesmo que eu erre, eu acho simpático, né? A gente chegar e tentar falar a língua deles. Eu acho que é uma forma muito simpática da gente chegar e tentar se adequar nesse sentido. Mas eu acho que a minha maior dificuldade nesse primeiro momento foi aquela coisa de não saber o que eu ia encontrar. Mas foi muito legal, acabou sendo muito gostoso. Foi o primeiro país que me abriu portas, a Argentina. Então foi assim uma ansiedade, Nossa, pouquinho de insegurança. Total, mas Van, vou te falar que até hoje, assim, eu não tenho essa coisa de, vou para um país, beleza, não, tá tranquilo. Não, eu tenho frio na barriga até hoje, sabe? Acho que pelo respeito ao que eu vou fazer, ao respeito a uma cultura nova, é um frio na barriga que nunca vai passar, e se passar, eu vou até estranhar, sabe? Porque eu acho que é isso que me faz, me mantém ativa a buscar sempre a minha melhor versão nesse sentido. Agora, a gente falou, né, no início do podcast que foram muitos países. Você sabe quantos no total? Olha, Rafa, acredito que foram 18 países. 18 países. E esse ano, eu estava doida, porque esse ano de 2020 eu ia para muitos outros países que eu nunca tinha ido, né? Mas, infelizmente, que foram cancelados, né, devido a toda essa fase que a gente está passando no mundo. Mas, ao todo, foram 18. E algum te marcou de uma forma especial, assim? Não que um seja melhor que o outro, mas às vezes acontecem algumas coisas que marcam a gente diferente, sim. Né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que todas as experiências que a gente tem na vida são muito válidas. Então, eu sou muito grata, assim, a todos os países que eu fui. Eu sinto que eu aprendi com as pessoas. Cada país, às vezes, tem a sua forma diferente, né? De lidar com a dança, de lidar com o professor. Mas eu considero, Rafa, muito especial, que eu falava que era o meu sonho. Eu sempre falei que se eu chegasse nesse país um dia,
como professora, eu falo que eu fechei o jogo, assim, sabe? Era o meu sonho maior, que era o Japão. O dia que eu entrei na sala de aula no Japão, gente, juro, eu queria chorar meia hora antes de começar a aula, sabe? Porque sempre foi um sonho tão distante, assim. E quando E eu por que o realizei, Japão? Que interessante. nossa, Ovan, juro, os asiáticos em si, eles são muito respeitosos, né? Eles tratam o professor com um Muito respeito. respeito, né? É uma coisa absurda, assim, sabe? E, claro, nós somos brasileiras, né? A gente está acostumada àquela coisa de abraçar e tudo mais, e trocar muita ideia. E eles tratam a gente, às vezes, com distanciamento, mas é por respeito, sabe? por Não é por... respeito. Exatamente. Você dá um intervalo no workshop, eles continuam praticando a sequência. Não é aquele Isso que eu ia intervalo que falar, elas sai. têm a fama, né, assim, de serem bailarinas muito dedicadas, né, as Muito. japonesas. Eu sinto isso dos asiáticos em geral, sabe? Mas o respeito que eu senti no Japão nesse sentido foi algo muito marcante, assim. Uma por eu estar num país que eu sempre sonhei e ver o respeito que eles têm, sabe, com o professor. Eu sou apaixonada e esse ano eu ia para lá de novo, mas infelizmente foi remarcado, né? Espero ansiosa e voltar para o Japão e ter de novo contato com essas pessoas, que foi algo muito especial para mim. Ai, que especial. E a gente estava falando, né? Você citou um pouquinho em relação à língua, né? E eu lembro que, bom, aqui na Nova Zelândia, né, a língua principal é inglês. E, nossa, eu me lembro como eu estava insegura no meu primeiro workshop, Sim. porque a gente exige muito, né, de nós mesmas. E Sim. mesmo que você fale a língua, né, você fez um curso de inglês, aprendeu inglês, está estudando, é diferente, não é a sua língua materna. Você não tem toda aquela desenvoltura, né, que você tem, por exemplo, Sim. A falando em naturalidade, né? português. A naturalidade, a desenvoltura, o vocabulário extremamente Exato. amplo, exemplos, né? Então, Sim. como você se sentiu assim inicialmente em relação a isso? Como que você trabalhou a questão da língua e a questão de, na verdade, depois o que eu fui aprendendo é que isso não é tão importante, sabe? Porque as pessoas estão abertas, Elas estão né, abertas, exatamente. Então, como foi para você isso, assim, a questão da língua? Eu achei engraçado você falando, a gente exige muito de nós mesmas, ainda mais leoninas, né, Vanessa? Como nós. Total. As Estou leoninas são... cercada por leoninas hoje, gente. Ninguém precisa cobrar, mesmo, toda né, Rafa? A gente já se cobra por nós mesmos, né? Mas, olha, eu me lembro que eu basicamente trabalho em cima desses dois idiomas, né? Eu ensino em inglês e em espanhol. Comecei esse ano a estudar francês para tentar também me aventurar um dia, porque eu trabalho em alguns países. Suíça eu vou bastante, porque eu tenho uma grande amiga minha que é professora lá e ela sempre me chama para trabalhar. E eu falei, gente, eu juro que a próxima vez que eu vier para cá, eu vou dar aula em francês, tá bom? Mas ainda vai demorar, porque ô línguazinha difícil, viu? Mas não vou desistir. Mas em cima desses dois, né, o inglês e o espanhol, é bem isso. Eu estudei, por exemplo, inglês desde criança aqui no Brasil, mas foi o que a Van falou, é uma linguagem diferente, é um vocabulário diferente, né? São termos diferentes que você vai usar. Imagina falar nome de passo. Cada país, né? Às vezes no próprio Brasil a gente tem nomenclaturas diferentes, né? Para nomes de movimentos. Imaginem, então, né? De um país para o outro. Então, eu percebi que eu tinha uma base, principalmente no inglês, mas eu contei com a ajuda de muitas pessoas. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada nesse sentido. Então, eu me lembro que meu primeiro workshop nos Estados Unidos, por exemplo, eu sempre comecei a trabalhar mais no espanhol. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga minha que mora lá, que é a Kalinka, e eu me lembro e ela é brasileira, né? E eu me lembro que eu estava lá ensinando, dando minha aula, e ela ficava com um caderninho do lado, assim, sabe? Cada coisa que às vezes me faltava na hora de explicar, ou algum termo que eu usava de forma incorreta, ela ia lá e colocava no caderninho o termo certo. Aí ela me deu no Que final do workshop. maravilhoso, né? Não, fala sério, né? Eu sou muito abençoada nesse sentido. Então, a Kai é uma pessoa que me ajudou muito no inglês nesse sentido, porque ela, com essa listinha, sabe? Eu fui aprendendo quais eram os termos mais utilizados.
No espanhol, a mesma coisa. Eu também tenho um anjo da guarda, que no caso é no Chile, é uma aluna minha daqui do Brasil que foi morar lá, e eu sou muito grata a ela, porque essa minha desenvoltura no espanhol veio graças a ela, que é a Thelma. E mesma coisa, eu chegava lá, e espanhol eu nunca tinha estudado, gente. Eu nunca tinha estudado quando eu comecei a dar aula em países que falam espanhol. Então era aquele portunhol, sabe? Que você fala uma palavra e você tem certeza que você está arrasando e a palavra não existe. Sabemos. Então, assim, a Thelma também me ajudou muito nesse sentido, porque eu falava em português e aí ela ia traduzindo, e eu ia aprendendo muito com a tradução dela, tanto que hoje em dia eu consigo dar aula em espanhol sozinha, mas graças a ela, sem dúvida alguma, e também porque depois eu fui estudar o espanhol, né? Fui estudar o espanhol porque é necessário, eu tento estar, como eu disse, sempre muito melhor assim, nas minhas viagens em relação à linguagem, para poder se comunicar melhor dentro e fora de sala de aula, né? Porque não é só no momento que você está lá, né? É o contato com as alunas, é o contato com os contratantes, mas, sem dúvida alguma, eu acho que foi a experiência que foi me ajudando nisso. Ai, ótimo. Você falou um pouquinho do Japão, né? Dessa questão de como que eles tratam o professor e que no intervalo as alunas continuavam praticando. Que diferenças culturais nesses países todos que você foi aí mais te marcaram com relação à dança? Olha, Rafa, eu acho que a dança em si, ela sofre uma influência dependendo de onde ela é desenvolvida. Eu realmente acredito nisso, né? Eu acho que, todo mundo faz dança oriental, mas às vezes existe uma adaptação, talvez eu possa dizer assim, a dança àquele país. Muito viva, né? A dança do ventre é uma dança muito viva. Que está o tempo todo, né? Em transformação. E eu percebo muito isso, né? Às vezes de um país para outro que eu vou, eu percebo influências mesmo da cultura do país na própria dança. Então, por exemplo, você vai na Argentina, você vê o povo com aquela pose toda, mas aí você vê que o tango para eles é aquela dança do país, você acaba vendo, né, o quanto existe essa transformação, às vezes, de algo muito cultural. Nós aqui no Brasil, né, todo mundo fala fora, quadril igual das brasileiras não existe, né? Então, assim, é muito legal ver essas adaptações, sabe? Que eu, às vezes, percebo na dança em relação à arte de cada um dos países que eu vou, né? Dentro do palco, né? Eu sinto muito isso, mas também fora. Essa questão da relação com o professor, o contato, às vezes o sentir, né? Essa diferença do brasileiro com, por exemplo, na Ásia, como eu falei, que eu sinto muito essa diferença. Eu lembro que eu fui para Taiwan 3 vezes já, né? E eu costumo brincar em aula que eu falo assim para as minhas alunas, eu falo, gente, eu acho que eu voltei para Taiwan só porque eu trato as meninas com muito carinho, não é só por causa do meu trabalho, não. Porque você vai lá, se abraça. Às vezes aquilo para elas é um negócio do tipo, caraca, ela me abraçou, sabe? Não é uma coisa igual a nossa, sabe? Que é essa coisa mais próxima, aquele calor humano do brasileiro. Então, eu percebi que muitas vezes eu tive que me adaptar, entender como é aquela cultura, sabe? Para que eu pudesse chegar e não assustar, de certa forma, também, né? Então, nossa, eu senti tanto essa diferença desde quando... Aqui da Nova Zelândia, as pessoas são muito fechadas, assim. Então, esse negócio de abraço não tem, né? No começo da aula e depois. E daí a gente realmente abre os nossos olhos de como a gente tem algo maravilhoso no Brasil. E como o calor humano é tão especial e é tão importante para nós. O abraço, o carinho, a demonstração de afeto. É verdade. E aqui foi um choque assim, cultural para mim, né, em questão do primeiro workshop ou nas aulas regulares, de ver que as alunas entravam na aula, faziam a aula e saíam da aula, né, conversavam com você, agradeciam, mas era isso, não tinha aquele fila para tirar foto, coisa do Brasil, né? Tem professora internacional. Quantas vezes já fiquei na fila para tirar foto com uma Raila? Oh, amor!
Mas é verdade, Claro. o que a Van falou, é muito diferente, né? A forma que eles lidam, às vezes por próprio respeito mesmo, sabe? Próprio respeito. De chegar perto, falar, não quero incomodar, não quero, sabe? É muito engraçado. Cada país, eu fico esperando, sabe? Eu me lembro que às vezes eu chegava, eu mesma, antes de sentir a pessoa, eu já chegava abraçando, eu já chegava cumprimentando. Hoje em dia, eu dou um pezinho para trás, assim, sabe? Eu falo, deixa eu sentir como é que são as pessoas, deixa eu observar, sabe? Para eu não ir além, né? Sentir realmente o que eu posso fazer naquela situação. Sim. Hoje eu sinto assim que as minhas alunas regulares, aí eu já acostumei elas, né, a abraçar. Então agora elas já sabem, já me abraçam, É tão mas gostoso, né? tão E, gostoso, mas eu gente, falar para vocês uma coisa, assim, durante esse período eu vi que o que eu mais sinto falta com relação às minhas alunas é poder dar um abraço nelas antes da aula começar. Rafa de Então, Deus. agora a gente voltou para o presencial, né? Algumas turmas, mas eu não posso Não pode. dar esse abraço. Isso me faz falta demais. Como a gente está acostumada a acolher as pessoas dessa forma, né? Abraçando. Verdade. Então, verdade. isso é uma coisa que, assim, se eu fosse morar fora igual a Vanessa, né, eu ia ter que acostumar as minhas alunas, gente, porque eu não consigo sobreviver sem abraço. Não consegue ficar sem abraço, é verdade. O Rafa, foi uma das coisas, eu senti falta do abraço, assim, foi uma das coisas que eu mais percebi que eu senti falta nesse período. Sabe, na vida, na dança, no meu lado pessoal, sabe, de abraçar as pessoas, é uma coisa muito nossa isso, né? Mas que bom, Van, que você acostumou suas alunas, viu? Não, agora é até bonitinho, porque agora, como a gente, assim, não pode ficar abraçando muito, às vezes eu vejo que elas vêm, sabe, já abraçar, já vem automático. É tão bonitinho ver. É gostoso isso. E em relação, assim, a como as professoras são recebidas, né? Eu lembro Bom, no Brasil, é muito comum quando a gente recebe uma professora, né, dando workshop na nossa escola, e até eu trouxe você para minha escola. Lembro bem, Curitiba, foi, nossa, muito legal. E quando eu fui, por exemplo, dar workshop na Rafa, a gente, né, faz uma recepção, leva para passear, leva para comer, enfim, tem várias atividades extra, né, além do workshop. Como você sentiu nos outros países, assim, em relação a essas diferenças das atividades fora do tempo do workshop? Van, é o que eu falo, eu tenho muita sorte, eu sempre peguei, sempre peguei contratantes muito, muito respeitosos, sabe, que tomam cuidado, assim, desde o voo que te enviam, sabe, aquela preocupação em pegar um horário que seja bom para você. Eu me lembro uma das vezes que eu fui para Taiwan, o festival começava na quarta-feira. Eu lembro que eu saí na segunda, sabe? Para poder chegar lá na quarta-feira, porque é tão longe, mas com horários que a minha contratante depois organizou, pensando, não, eu quero que você descanse, sabe? Para que você possa estar bem, para fazer o seu trabalho durante esses dias. E sempre, a grande maioria deles tem essa vontade, né? De levar você a conhecer a cultura deles, a fazer com que você prove as comidas, e eu amo conhecer a gastronomia, porque além de trabalhar com isso, versão pessoal mesmo aqui, Gabriela falando, não a Mahaila, né? Eu sou louca por viagem. Então, assim, quando eu vi essa oportunidade de juntar o meu trabalho com o meu lado de viajar pelo mundo, tanto que eu já encontrei Vanessa na Tailândia, né? Completamente por acaso, lembra, Van? Essa foi o máximo! Imagina, gente, eu no Brasil... lá viajando... Eu falei, não, peraí, você está na Tailândia, eu também. A gente ia se encontrar por algumas horas na mesma ilha, né? Foi uma delícia. Assim, nossa, Van, inesquecível. Eu conto essa história para todo mundo. Então, assim, para mim foi muito legal juntar o meu trabalho a esse prazer imenso que eu tenho de viajar. É a minha alegria mesmo comprar uma passagem aérea e sair viajando pelo mundo. Então, assim, eu sempre tive muito carinho dos meus contratantes, não só dos contratantes, mas dos alunos, sabe? De muitas vezes levarem presentes,
que são característicos daquele lugar, pode ser uma comida, pode ser... Eu tenho bichinho de pelúcia, sabe? De gente que já me deu. Aqui você ganhou bichinho de pelúcia. Pois é, amor, eu guardo todos, viu, Rafaela? Eu guardo todos. Então, assim, eu não posso reclamar, eu sempre fui muito, muito, muito abençoada nesse sentido, e mesmo às vezes na correria, né, porque o organizador, ele tem, né? Vocês sabem que toda vez que quem organiza está pensando em 500 coisas ao mesmo tempo, mas eu sempre fui muito bem amparada, mesmo nesses festivais grandes, sabe? Que eu já fui pelo mundo, esses festivais dos maiores, assim, que às vezes eu falo, meu Deus, que sonho estar aqui, né? E sempre com muito carinho mesmo, eu não posso reclamar de jeito nenhum. E eu já fui contratante sua e conheço muitas, e uma coisa que as pessoas sempre falam de você, então assim, você fala que você tem sorte, mas não é sorte, é merecimento. Porque amor, todo mundo que eu conheço fala que é muito gostoso trabalhar com você, que é muito simples trabalhar com você. Então, sempre que a gente, né, procura alguém para trazer, a gente sempre consulta, né? O que você acha da fulana, como que é e tal. Todo mundo fala. A Mahaila é a pessoa mais tranquila que tem para trabalhar. Eu sou muito, porque eu acredito, Rafa, que tá todo mundo trabalhando. Então, para que eu vou ficar causando, sabe? Para que eu vou ficar com grandes exigências? Não tem porquê, né? Eu, por mim, Gabriela, já sou uma pessoa muito simples, assim, nesse sentido, sabe? Eu não sou de frescura, não sou mesmo. Então, eu acho que, como tá todo mundo trabalhando, por que eu não posso facilitar, né? A vida que da pessoa que tá lá me oferecendo um trabalho, me dando uma oportunidade. Então, eu tento ser o mais leve possível mesmo, mas sempre sou muito respeitada também. Acho que a gente se encontra, né, Rafinha? A gente se encontra. Mas eu acho que faz muita diferença, assim, você recebe o que você dá, né? É uma via de duas mãos. Exato. Sim. Exato. Com certeza eu acredito muito nisso. Na nossa vida, em geral, e na dança não é diferente. A gente atrai o que a gente né? As pessoas que vibram na mesma energia que a gente, isso é muito maravilhoso. E eu agradeço vocês duas, viu, pelo carinho que vocês me receberam. Esses dias, uma aluna minha, eu estava dando aula, e a gente estava conversando, eu não me lembro de quê. Uma aluna minha falou, a Mahaila é incrível. Teve um dia, a gente estava no congresso do ano passado, ela falou assim, eu não sei se ela sabia quem eu era, mas eu estava comendo, sentada no chão, aí ela olhou para mim, a Mahaila olhou para mim e falou assim, nossa, a vida de bailarina é difícil, né? Posso te dar um abraço? Aquilo ficou na cabeça dela, né? E é essa maneira que você... Isso é muito legal em você, assim, tem que falar aqui. Você trata todo mundo bem e igual. Então, é essa diferença, né? Que faz também, além do seu trabalho, que é brilhante, a maneira que você trata as pessoas também faz com que as pessoas queiram estar perto de você. Amor, obrigada. Então, especial ouvir isso. Está obrigada onde mesmo. Está não é à toa. Obrigada, né? Meu amor. Mas conta pra gente, Má, sobre as escolhas dos workshops. Você tem uma lista fixa ou uma lista que vai mudando de tempos em tempos? Ou você também dá essa liberdade para os contratantes proporem algum tema específico? Assim? Sim. O que eu acho muito importante, Rafa, seja no Brasil, seja fora do país, né? Quando a gente vai para um formato de workshop, é uma versão reduzida, né? Não é aquela aula regular que você tem semanalmente, que você vai encontrar com aquela pessoa, né? Eternamente, se possível, né? Que a gente cria laços aí, fica um tempão com as nossas filhas, né? Ó sua professora lá na Nova Zelândia, não é? Mas nem ela do outro lado do mundo larga. É assim, não, a nossa relação é assim. Sempre. Mas quando a gente encontra, né, o que a gente se identifica, é muito especial, né? O que motiva a gente. Então, e quando a pessoa também, eu acho que acredita na gente. Com certeza. Num momento crucial da nossa vida. Com certeza, Rafinha, com certeza. Então, eu acho que, como no workshop a gente já tem uma versão reduzida disso, né? Eu sempre tento levar temas que me representem muito, sabe? Coisas que eu sinto que eu posso fazer diferença na vida daquela pessoa que vai me escutar naquele momento. Então, eu sempre tento eu tenho sim uma listinha de temas que a cada ano, de anos em anos, assim, eu tento acrescentar, sabe? Temas novos que eu tenha desenvolvido no ano anterior, geralmente coisas que eu trabalhei com as minhas alunas
que deram certo, eu levo para os formatos de workshop, sabe? Então, as aulas regulares, elas são muito um teste, assim, também, sabe? Para eu desenvolver novas coisas, novos tópicos. E aí, como eu falei, dando certo, eu faço essa versão reduzida para os workshops. Mas eu já tive também contratantes me pedindo, sabe? Alguns temas. Às vezes um tema, uma música que tenha me visto dançar, às vezes uma técnica mesmo que olha e fala, nossa, eu gosto muito da forma que você desperta essa técnica no seu corpo, então queria que você ensinasse aqui o caminho das pedras pra gente. Então eu sou muito aberta nesse sentido, sabe? Mas sempre eu tento levar algo que eu sei que eu tenho propriedade para poder trabalhar e coisas que me representam bem, assim, na hora de ensinar. É isso que eu geralmente faço. E como está, né? Agora, esse ano foi bem atípico, né? Infelizmente. 2020 vai ser um ano para ser lembrado. Sim, total. Mas como está a sua agenda, os planos para os próximos anos? Os festivais foram remarcados para 2021? Tem possibilidade deles serem remarcados de novo? Como que está a tua agenda? Foi muito doido, porque assim, a minha agenda de 2020 estava muito legal, assim, eu ia para muitos países, muitos deles que eu não tinha ido antes, então eu estava super feliz, super ansiosa, assim, de ter a oportunidade, né, de conhecer um público novo, mas infelizmente, né, tudo foi remarcado. E uma coisa que me deixou meio brava, até legal falar isso aqui, né? Quando eu olhei a minha agenda 2020, eu estava mais fora do que dentro do país. Aí eu falei, pô, minha gente, eu tô aqui, viu? Meu negócio primeiro é Brasil. Não acho que só porque a gente vai para fora que a gente não quer também estar no nosso país, né? Porque graças ao desenvolvimento da dança no país que a gente tem o crescimento, né? Então eu também estava aí em várias cidades brasileiras, estava super feliz com isso, mas infelizmente, como você disse, tudo virou de ponta cabeça. Então, a maioria dos eventos que eu estava nesse ano foram remarcados. Alguns, por incrível que pareça, já foram remarcados mais uma vez. Então, alguns que iam acontecer no primeiro semestre, né? Querendo ou não, a gente já está aqui no final do ano, né? Então, alguns já foram remarcados para 2021, mas realmente perceberam que é muito difícil, né, fazer planos ainda, porque quem trabalha com evento, quem organiza, sabe, né, que a antecipação é indispensável, envolve muita coisa. Então, alguns deles já foram remarcados também para 2022, né? Então, eu tô, assim, com o meu coração muito maleável. Eu entendo muito o lado do contratante também. Eu não sou radical a ponto de, poxa, você marcou comigo, sabe? Agora, assuma. Não, eu realmente entendo muito o lado de quem organiza, porque eu sei que é uma fase totalmente atípica para todo mundo. Então, eu tô com alguns eventos marcados para ano que vem, mas assim, sabendo que tudo pode mudar, sabe? E isso tem me despertado muito também a trabalhar com outros segmentos. Então, por exemplo, em 2020 eu tive um crescimento muito grande assim do meu trabalho online, né? O meu projeto de aulas que eu tenho online, eu tenho plano de, para 2021, fazer a versão em inglês desses projetos, exatamente porque eu tenho público, né? Exatamente esse público das viagens, que você cria um vínculo e a pessoa fala, pô, eu queria tanto continuar estudando com você, né? Mas em português, obviamente, não é todo mundo que entende. Então, eu tô, sabe, sentindo, assim como todo mundo, eu acredito, né, que está sentindo quais são os próximos passos. Eu não vejo a hora de voltar para essa minha vida cigana pelo mundo, porque é uma coisa que me faz muito bem. Eu gosto demais, eu aprendo muito nessas viagens. Muitas vezes é a minha oportunidade de estudar, porque eu sou aquela pessoa que eu vou para dar aula num evento, mas eu tô em toda a sala de aula dos outros profissionais, sabe? Eu vi isso de perto já. Eu tô fazendo aula, porque é uma coisa que me acrescenta, eu amo. E eu acho que essa troca é muito especial. É muito especial. E eu tenho que estar sempre buscando, né? Eu acho que longe de eu conhecer tudo, saber tudo, e eu acho que todas as pessoas têm algo a acrescentar quando a gente está de coração aberto, né? Então eu me enfio demais nos workshops de todo mundo, mesmo que eu esteja lá para ensinar. Então eu não vejo a hora, sabe, de voltar muito por isso também, porque é muito a minha chance de estudar com profissionais que eu admiro no mundo inteiro.
Mas vamos aguardar, né? Vamos sentindo dia após dia. Enquanto isso, eu também vou desenvolvendo outros projetos, principalmente esses projetos online. Mas estou ansiosa para voltar para o mundo, confesso. E a gente vai conhecendo o mundo através das suas fotos. Que, gente, ela é gente boa, ela dança bem e ela tira fotos incríveis. Ai, gente, Rafa, é uma paixão. A fotografia é uma paixão que eu tenho, assim. Você acha que um dia eu pretendo, sabe, me dar um curso de fotografia, mas amador, assim, não para ser profissional, porque eu amo demais, amo. Eu e a Ju, na Rede, sempre comentamos. Ai, a Ju, verdade. Foto. A Ju sempre me fala. A Ju fala para mim, você tem que fazer um tutorial de como tirar foto em viagem, porque não é possível. Eu amo. E é tanto lugar lindo, né? É mesmo. Lindo demais. E conta pra gente o que essa experiência internacional trouxe de mais precioso para você, assim, na dança e na vida também. Enquanto você estava me fazendo a pergunta, eu estava já pensando na resposta e eu ia falar, Rafa, eu acho que me trouxe preciosidades para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal, né? E eu começo por aí. Eu acho que essa experiência me mostrou o quanto eu sou uma pessoa forte, sabe? Uma vez conversando com uma pessoa fora da dança, quando eu contei sobre a minha vida, falando que eu viajo e tal, eu lembro que essa pessoa falou assim para mim, nossa, mas você acha que é qualquer pessoa que pegaria um voo sozinha e ia para um país sozinha para poder trabalhar com dança? Você acha isso normal? Então, assim, me mostra, sabe, o quanto eu sou, sim, uma pessoa forte, corajosa, guerreira, no sentido de dar cara para o mundo mesmo e falar, sim, eu vou pegar um avião, vou lá para o outro lado do mundo para levar a minha arte. Isso me dá uma força muito grande, me dá uma confiança em mim mesma. Quando eu chego num evento como esse, antes de subir no palco, eu falo, cara, você tá aqui porque você merece, sabe? Não é nariz empinado, muito pelo contrário, é me dar a força, sabe? Eu falo em aula, eu falo que é construir o meu castelinho da confiança. Pô, eu tenho que confiar em mim mesma antes de conseguir passar, né, a minha arte para qualquer outra pessoa. Então, com certeza foi essa força que eu vi que eu tenho, que realmente é muito especial. Em relação ao lado profissional, eu tenho uma aluna aqui no meu estúdio que ela falou assim para mim uma vez, Má, eu adoro quando você vai nessas suas viagens, porque você volta contando para a gente o que está acontecendo no mundo. E isso é tão especial, é tão valioso para a gente. Então, eu acho que isso, quando ela falou isso para mim, realmente foi muito especial, porque, por um lado, eu amo ir, mas também me sinto culpada um pouco, sabe? De deixar as minhas alunas regulares, às vezes eu tenho que me ausentar das aulas devido a essas viagens, mas eu acho que eu volto com tanta bagagem, sabe? Artística, olha, tem acontecido isso, eu tenho visto as bailarinas muito dessa forma, eu entrei em contato com um novo profissional, aprendi isso, ouvi isso dele, ouvi isso de outra pessoa. Então, isso me acrescenta muito, sabe? Pelo profissional, meu lado profissional, pela professora que eu sou, pela bailarina que eu sou. Então, eu acho que esse conhecimento que eu agrego com essa experiência internacional atinge tudo, atinge a minha dança, atinge as minhas alunas, e elas gostam muito disso. Então, eu acho que é realmente muito, muito, muito especial tudo isso. Nossa, Má, é super verdade. E ouvindo você falar, assim, eu me identifico muito realmente com vários aspectos, porque é realmente sair daquela caixinha, né? Exatamente. Quando a gente conhece, assim, a gente tem uma realidade de morar no Brasil, se a gente só se relaciona com pessoas do Brasil, a gente está muito fechado naquela caixinha. A partir do momento que você sai e que você descobre, você vivencia outras culturas, outras formas de pensar, outras formas de agir, realmente é um caminho sem volta. Você abre, né, expande a sua mente para absorver informação. E realmente a gente se torna outra pessoa, né? Se Outra torna uma pessoa. Eu me considero outra pessoa também. Ai, muito legal. Incrível. E é legal que você vivencia isso, né, Van? Você vivencia isso com a sua troca de país aí, com a sua mudança.
Você foi para um mundo novo, né? E imagina quanto você já não agregou no seu trabalho, né? Desde que você chegou aí, ouviu Nossa, novas eu acho que eu sou outra experiências. bailarina, com Sim, certeza, sem e dúvida. outra pessoa, e essa questão da coragem, sabe? As pessoas veem o lado glamouroso, né? Então, Uhum. vem as suas fotos com aquele monte de alunas Exato. viajando para lugares lindos, porém, existe todo um trabalho por trás, que é o trabalho de preparação, lidar com todas as inseguranças que existem, né? Realmente é um ato de coragem extremo, sair da zona de conforto e ir para, né, estar exposto lá. Com certeza. Apesar de você estar sendo recebida com muito carinho, ainda é um desafio, né? Mesmo Sem com tudo dúvida. isso. Então, essa palavra coragem realmente é uma palavra assim que destaca para mim, porque tem que ser muito corajoso para tomar essa atitude, né? E daí isso É. já engancha na próxima pergunta que eu queria te fazer, Uhum. que é Uhum. que dica você daria para alguém que gostaria, que almeja ter essa experiência e dar aula fora, né? Que dica você daria? Primeiramente, eu queria dizer que eu sinto que não é vergonha para ninguém, sabe? Muitas vezes investir nisso, caso seja o seu desejo. Ninguém veio me buscar na minha casa para que eu pudesse me tornar uma professora internacional. Então, Uhum. o que eu quero dizer com isso, né? O investir para que as pessoas te conheçam, para que você tenha a oportunidade de ser uma professora fora do país. Então, eu me lembro, por exemplo, que uma das primeiras oportunidades que eu tive em grande festival, um festival grande assim, né? Vamos dizer, foi no festival da Munich Neif, em Barcelona, o Egito em Barcelona, que é um evento que vão pessoas do mundo inteiro. E eu me lembro que ela me deu a oportunidade, eu tinha que cobrir com os meus gastos naquela oportunidade, e eu fui exatamente pagando a minha passagem. Por quê? Porque ela ia me dar uma oportunidade para dar um workshop. Uhum. Então, eu vi aquilo como uma chance de eu falar assim: eu vou bancar, eu vou investir para que as pessoas possam me conhecer. Tanto que, a partir daquilo, eu consegui 2 contratos, um nos Estados Unidos, um em Taiwan, e aí sim, com as pessoas pagando a minha passagem, pagando todos os meus custos. É o que eu sempre falo: não é vergonha para ninguém investir, mas saiba a hora de parar, para que as Sim. pessoas também possam valorizar o seu trabalho, né? Então esse sem dúvida alguma é um conselho que eu dou. Se você tem vontade, investe certo, investe em situações que possam te trazer um retorno, né? E uma outra dica que eu sempre costumo trazer é você sentir como é a forma de aprendizado naquele país que você vai. Então, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas têm o gosto muito forte pela técnica, por entrar em sala de aula e aprender a técnica em si, às vezes muito mais do que uma coreografia. E tem países que você vai, se você não dá a coreografia do começo ao fim, para eles não vale muito, assim, sabe? Entendi. É muito engraçado essa adaptação que muitas vezes você tem que fazer ao seu trabalho para fazer o que as pessoas procuram, né? Querendo ou não, você está lá entregando para o seu cliente, né, alguma coisa em relação ao seu trabalho. Então, eu me lembro que eu tive que adaptar um pouco disso em relação a alguns países que eu vou, principalmente países que gostam, né, de ver essa versão final, aprender a coreografia, mas, como eu sempre falo, sem deixar de lado a sua verdade. Então, eu Aham. sei a minha verdade como professora, eu sei que eu gosto de levar para quem me escuta uma conscientização em relação ao aprendizado. Não gosto que as pessoas me copiem. Então, como eu posso fazer isso, que é a minha verdade, fazer a pessoa entender como que o corpo dela trabalha, criar possibilidades, tá certo? Não ficar somente presa ao que eu vou ensinar, mas ao mesmo tempo também entregar o que eles esperam. Então, sem dúvida alguma, muitas vezes eu tenho que adaptar essas questões para que fique dentro do que eles esperam, mas também que fique dentro da minha verdade. Então, são 2 dicas que eu acho que são muito importantes para que a gente tenha êxito aí nessa carreira internacional como professora. Gente, Sim, e assim, que orgulho de vocês Oh, amor. por estarem levando dança de qualidade para o mundo. E isso enriquece a nossa dança, enriquece o nosso país. Então, eu vejo vocês, eu ouço vocês falando e
dá um orgulho danado. Parabéns pela coragem que vocês, né, e os profissionais que levam a nossa dança do ventre do Brasil para o mundo. Com certeza, Rafa. E eu sinto a mesma coisa que você, sabe? Quando eu vejo um brasileiro representando a gente fora, seja como professora, seja como bailarina, eu olho aquilo, me dá um orgulho, mas me dá um orgulho que eu falo, cara, é o meu país representando bem, sabe? De uma forma bonita. Isso é motivo de orgulho mesmo, sabe? A dança no nosso país é muito boa, tem gente boa demais, cada uma, às vezes, dentro da sua personalidade, né? Não dá pra gente falar que existe um estilo brasileiro, porque as pessoas são tão diferentes aqui dentro. É super verdade. E isso é tão maravilhoso, a beleza está na diversidade. Eu também acho, a beleza está na diversidade, né? Tá todo mundo fazendo básico egípcio, mas cada um da sua forma, sabe? De uma forma muito especial. Então, eu tenho muito orgulho de representar o meu país e levo para todos os cantos que eu posso. Com certeza. Que delícia. Viu? Mano, nossa, que papo gostoso. Muito obrigada por compartilhar todas essas dicas. Sua experiência com a gente foi realmente uma delícia. Muito obrigada, né, por dispor do seu tempo. Nossa, é um prazer imenso. Eu agradeço demais o espaço por estar aqui trazendo um pouquinho da minha forma de pensar, de trazer um pouco da minha experiência em relação à dança. É tão gostoso, né? A gente trabalha tanto no palco, ninguém escuta a gente falando, só vê a gente dançando. E essa troca de ideia é tão importante, né? Isso pode muitas vezes clarear. Tenho certeza que vocês duas, com esse trabalho, estão clareando muito a mente das pessoas, direcionando muito. E a gente precisa disso para que a nossa arte aconteça de uma forma gostosa, né? Então, um parabéns para vocês e obrigada por esse convite. Obrigada, Má. Obrigada de coração. Foi uma delícia te ouvir. E obrigada a todos vocês que escutaram a gente. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Beijo, até o próximo.